Um fio que tem suas extremidades presas ao corpo A e B passa por uma roldana sem atrito de massa desprezível. O corpo A de massa 1 quilo, então o corpo A tem 1 quilo. Está apoiado sobre uma superfície inclinado de 37 graus com horizontal, suposto sem atrito, ou seja, não tem atrito no sistema aí. Aí ele pediu para adotar ali algumas informações, vai ser útil. Aí, isso aqui é importante. Para o corpo B descer, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo está em movimento. E qual é o movimento? Movimento, esse aqui, ó. Ele está descendo. Então é importante saber o sentido do movimento, para saber como que vai analisar as coisas, tá? Isso é importante. Com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o seu peso em newtons deve ser quanto? Ó, bom, então, vou ter que puxar aqui para o cantinho para a gente analisar algumas coisas sobre trigonometria. Na trigonometria, avaliando sobre a ótica de um ângulo alfa, certo? E como é um triângulo retângulo, tem a hipotenusa, o cateto oposto e o cateto adjacente. Sempre vai ser assim. Uhum. Ok, Certo. aí você tem que saber localizar, identificar, saber como achar o seno e o cosseno desses carinhas ali. Certo. Tanto o seno quanto o cosseno. Eu tenho uma dica. É o seguinte: para você achar o cosseno, cosseno Hum. colado. Lembra que eu falei isso já uma vez? Colado. Hum. Cosseno colado. Cosseno Lembro. colado. Pois é, o cosseno é o que está colado com um ângulo. Então observa que o cateto adjacente e, e a hipotenusa são os dois lados que estão colados com o ângulo. Então eles vão ser o cateto, o cosseno. Tá? Então, cateto adjacente sobre hipotenusa. Sempre para achar o cosseno, você pega os lados que estão colados com o ângulo. No caso, o cateto adjacente e a hipotenusa. Sendo assim, o que sobra para o seno? O que sobra para o seno é o cateto oposto sobre hipotenusa. Isso que é o seno e cosseno, tá? Para caso queira achar a tangente, tangente é só você pegar o seno e dividir pelo cosseno. Ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas talvez não se use tanta tangente para plano inclinado, não. É mais seno e cosseno mesmo. Tá? E tem aquela Ele tabela. não mostrou, ele nem mostrou a tangente pra gente. Então, geralmente não usa muito, mas eu estou falando para caso precise em algum momento. Ok. Sim. E aí tem aquela tabelinha que você já conhece, né? Seno de 30, isso você já conhece. Sim. Tranquilo? Tá bom. Então, Uhum. baseado nessas informações, vamos olhar para essa figura. Quando você pega um problema de lei de Newton, a primeira tarefa que geralmente nós fazemos é a seguinte: representar as forças que atuam no sistema. O primeiro passo é sempre isso: você olhar cada um separadamente, e avaliar o que atua sobre cada um. Então, por exemplo, sobre o corpo B, o que atua sobre o corpo B? Primeiramente, o mais óbvio, que é o que? A força peso, certo? Sempre. Uhum. Sobre todos os corpos atua a força-peso. Como esse bloco B está pendurado no ar, a única coisa que segura ele no ar é a corda. E essa corda, obviamente, exerce uma força sobre ele. Força T de tensão. Isso é o que aconteceu sobre o bloco B. Então, sobre o bloco B especificamente, nós podemos formar uma equação sobre ele, o que aconteceu com ele. Não quer dizer que vamos usar agora. Só estou falando que, olhando para ele, dá para se formar uma equação. Então, no corpo B, no corpo B, a gente tem o quê? Duas forças apenas. Somente a força peso e a força tensão. E como esse corpo está se movimentando para baixo, descendo, nós podemos dizer
que sobre ele a força resultante, ou seja, o resultado das interações, vai ser igual a força-peso menos a força-tensão. Olha que Uhum. coisa. Concorda comigo? Que tudo Uhum. que age sobre o corpo, o resultado, a força resultante é somente o resultado da peso com a tensão, ou seja, diminui uma da outra. Vamos agora para o bloco A. Sobre o bloco A, quais são as forças que atuam sobre ele? Tem a Força-peso, tração. isso, e atração. Basicamente, né? Então, força-peso, mas olha só que interessante nesse caso. A força-peso, ela sempre é perpendicular, ou seja, forma 90 graus com o chão, com o solo, e não com a rampa. A rampa está inclinada. A força-peso é sempre para baixo, em direção ao centro da Terra. Então, o peso está aqui. E a tração está aqui. Só que, olha, as duas forças estão agindo em direções diferentes. Isso significa o quê? Que eu preciso usar de algum artifício para deixar eles sobre uma mesma linha, alinhados. Por isso que é preciso você usar um pouco de trigonometria aqui, tá? Então, essa força-peso você tem que dividir no eixo X e no eixo Y. Ok, mas espera aí. Uhum. Aonde está o eixo X e aonde está o eixo Y? Bom, o eixo Y está aqui e o eixo X está aqui na mesma direção do plano da rampa, tá? Esse é o X. Então, o que nós vamos ter que Uhum. achar? Nós vamos ter que achar qual é a força-peso na direção X e a força-peso na direção Y. A força-peso na direção X é essa aqui, ó. Força-peso na direção X, porque está alinhado com a reta X, com o eixo X. E a força-peso na direção Y vai ser aqui, alinhado com a direção Y, para baixo, né? E Y, tá? Essas duas forças. Uma outra força que eu não falei, que está aqui também, é a força normal, né? Uhum. Tudo bem? Força normal também está ali, porque qualquer objeto sobre um plano estará sempre sofrendo a força normal. Só que nesse caso, a força normal se anula com a força peso Y, peso de Y. Elas se anulam, elas se cancelam. Então, as únicas que importam de verdade é a PX e a tensão, entendeu? Uhum. Muito bem. Então, vou escrever aqui, ó, do lado, no corpo A, no corpo A, no corpo A, quais forças que atuam sobre ele? Vou escrever. Vou escrever aqui. No corpo A, age apenas a força resultante vai ser igual à força tensão. Ela é mais forte, porque o bloco A está subindo, né? O movimento é descendo, o bloco B descendo, então a força tensão é mais forte, então tensão menos a força peso de X. Ok? Muito bem, fizemos as duas equações para a gente resolver a questão. Tá? Agora a gente só precisa ir achando um por um, olhando as informações que nós temos e ir trocando o que for preciso. Vamos lá, vamos aos poucos. Ó. O corpo A, tem massa de 1 kg, então a massa de A é 1 kg. O que mais ele fala? Ele fala que gravidade é 10. Ele fala que o seno e o cosseno é aquele ali, né? E fala que o corpo B desce a uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Uhum. Então, está acontecendo isso. Então, vamos trocar em cada uma das duas equações e ver o que nós vamos encontrar, tá?
Vamos fazer isso então? Ó, vou trocar aqui então no corpo B. Bom, força resultante é a lei de Newton, é a massa, nesse caso do B, porque estamos falando do corpo B, vezes a aceleração. E essa é a fórmula de força, que vai ser igual a força peso de B, estamos no corpo B. O peso de B, seja lá qual for, vai ser a massa do próprio B vezes a gravidade, menos a força-tensão, que está ali e que não existe fórmula para calcular ela. A gente não está resolvendo, a gente está só colocando os dados na fórmula. Ok, vou deixar aqui por enquanto assim. Vou para o corpo A. Vamos analisar o corpo A agora. Ó, já no corpo A, eu tenho aqui, ó, força resultante. De novo, é a massa vezes a aceleração. Nesse caso, como estamos falando do corpo A, é a massa de A. A aceleração ela é a mesma, tanto para o A quanto para o B, né? Que é os 2 metros por segundo. Tá? A força-tensão não tem como descobrir agora. E a força PX, aí nós temos que descobrir quanto que é PX. Quanto que é PX. E se quiséssemos também, poderíamos achar quanto que é PY. Tá? Poderíamos achar também. Mas aqui o PY não vai ser relevante para a questão. Mas o PX vai. Para achar ele, o que nós temos que olhar na figura? Aquele triângulo que eu desenhei lá, sabe o triângulo? Aqui do ladinho. Então, vamos ter que olhar para o triângulo que se formou ali para localizar o ângulo de 37 graus e qual vai ser o seno e qual vai ser o cosseno. É a parte que eu acho mais chata enquanto você não adquire facilidade em trigonometria. Ok. Vamos devagar então, ó. O 37 graus está aqui. Tá aqui. Eu vou ter que usar esse ângulo para poder descobrir. E esse ângulo vai estar bem aqui, ó. Você precisa dar um zoom para você enxergar. Esse de azul, consegue ver ali? Tá pequenininho, mas dá para ver? Uhum. Então, ali entre o PY e o P, ele está bem ali, 37 graus. Tá? Eu expliquei por que disso no vídeo, tá? Por que aquele ângulo ali é o ângulo de 37 graus. Isso vai repetir bastante. O fato é esse. Agora, olhando para esse triângulo que se formou ali, ó. Formou um triângulo aqui, ó. Tá vendo? Uhum. Nesse triângulo que se formou ali, tem o 37 graus. E aqui, esse aqui é a hipotenusa, esse aqui é o cateto adjacente, esse aqui é o cateto oposto. Ok, o fato é, como você lembrou, como eu lembrei para você, o cosseno está colado, né? Cosseno colado. Se o cosseno é colado, quem que está colado com o ângulo azul? É o PY e o P. Então, o cosseno vai estar no PY, cosseno de 37. Se o PY é o cosseno, então só sobra o seno para o PX. Então, esse é o jeitinho que eu uso. Eu vou olhar ali, ó. Qual é o ângulo que está coladinho com o ângulo? Qual é os lados que estão coladinhos com o ângulo? É o PY e o P. Então, quer dizer que o PY vai ser o cosseno. Se o PY é cosseno, PX é o seno. Então, como o PY eu não preciso, deixa ele ali. Não vou precisar dele. Vou precisar apenas do PX. É esse carinha aqui. Vou colocar aqui. P. Maria Helena, tá aí. Uhum. O A e corpo B. Separei os dois, fiz duas fórmulas. Agora eu vou abordar cada um separadamente e ver o que eu vou precisar fazer. Provavelmente um sistema, tá? Mas vamos lá. Então vamos começar pelo seguinte. O meu objetivo é descobrir a massa do corpo B. Eu sei a massa do corpo A. Do corpo B eu não sei, tá? Bom, aqui no corpo A, falta eu ainda descobrir quanto que é esse P e esse seno, né? Para poder desmembrar mais ainda. Ok, olha. Massa de A.
Presta atenção. Massa de A é Uhum. 1 quilo, lembra? Certo. Lembra disso, né? Ok. Uhum. A aceleração, fala no problema, é de 2 metros por segundo. Não sei se você lembra também. Tá? Uhum. Atenção, nós não sabemos. Atenção, nós não sabemos. Deixa eu ver se ele falou que o corpo de A é 1 metro. É isso mesmo. A massa de A é 1 quilo, então tá certinho. A tensão, eu não sei, porque não tem como saber. É ela que vai ser a grande incógnita. Menos a força-peso. A força-peso de A. A força de peso de A é fácil de achar. É a massa vezes gravidade, né? Que a massa é 1, a gravidade é 10. E o Oi. seno de 37, oi? E o seno de 37 está na questão, vou conferir lá. Seno de 37 é 0,6, tá bom? Então vamos Uhum. organizar essa equação. Ó, eu vou botar aqui 2 é igual a tensão menos massa é 1, gravidade 10 e seno é 0,6. Quer dizer que isso aqui vai dar 6. Dá 6. Então ficou como? 2 igual a T menos 6. Ou seja, T é igual a 2 mais 6. Tensão é igual a 8. Pronto. Tudo bem? Uhum. Então, tensão é igual a 8. 8 newtons, ok? 8 Uhum. newtons. Maravilha. Ok, se eu descobrir a tensão aqui, que é de 8 newtons, eu troco essa tensão lá na outra fórmula. Ó, vou trocar. Massa de B, não sabemos. É o que nós queremos descobrir. Então, vou continuar com M. A aceleração é 2, falou no problema. A aceleração do movimento é dos dois juntos. Eles estão descendo ao mesmo tempo a uma velocidade, a uma aceleração de 2 metros por segundo. Igual, massa de B, não sei. Vou repetir o M. Gravidade, 10, claro. Tensão é quanto? 8. Pronto. O que sobrou aqui? Sobrou que falta descobrir somente o M. Para descobrir o M, fácil. Ó, 2M. Aí, não, vou passar vou deixar o 2M aqui. Passo o 10M para cá, fica menos de 10M, igual a menos 8. Ok. Aí, 2M menos 10M dá menos 8M, igual a menos 8. Multiplica por menos 1, fica positivo, passa dividindo. Massa é igual a 8, que divide por 8. Portanto, a massa do corpo B é igual a 1 Uhum. quilograma. Ufa! Um probleminha que é extenso, né? E se você chegou até aqui, obrigado por assistir, mas não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os amigos e de se inscrever no canal. E caso você seja uma pessoa que queira ser um de nossos alunos, entre em contato conosco no nosso WhatsApp. Até a próxima!